Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o ex-ministro da Educação e também ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Bom dia, Fernando, é um prazer falar com o senhor aqui mais uma vez. Muito bom dia, é um prazer enorme falar com vocês, com seus ouvintes. Um abraço muito grande para os mineiros. Estou à disposição de vocês para uma conversa boa. Em 2016, Haddad, as eleições municipais mostraram um cenário muito ruim para o PT. Agora em 2020, o que o partido espera? Olha, de fato você tem razão, né? 2016 foi realmente o momento mais difícil da história do PT em função do golpe parlamentar do Eduardo Cunha e do Aécio Neves. Isso foi muito grave para a política nacional, deixou um rastro de destruição que levou inclusive à vitória talvez do pior deputado federal da história do país, que é o Bolsonaro. E os filhos, inclusive, que foram muito bem votados na eleição de 2018. Então eu quero crer que agora comece uma reversão desse processo e a gente possa voltar a governar grandes cidades, como tem sido a marca do PT desde a sua fundação. O PT governou grandes cidades, mudou a cara de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de São Paulo, várias cidades brasileiras que tiveram uma mudança muito profunda a partir de prefeituras do PT. Eu espero que a gente possa voltar a contribuir com o desenvolvimento urbano das nossas grandes cidades a partir da experiência acumulada nesse período. Nesse sentido, ministro, o senhor destaca que o partido já governou grandes cidades e o PT tem história de administrações, como o senhor destacou aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, o senhor foi prefeito de São Paulo também. Agora, o que a gente nota é que em algumas dessas grandes cidades hoje, candidaturas do PSOL, por exemplo, no campo da esquerda, sobretudo num primeiro momento, parecem mais competitivas do que as candidaturas do PT. É o quadro que está se anunciando em São Paulo, a sua cidade, é o quadro que se anuncia aqui em Belo Horizonte também, por exemplo, quando a gente pensa na candidatura da deputada federal Áurea Carolina do PSOL e na candidatura do ex-ministro Nilmário Miranda, as pesquisas mostram que a Áurea está à frente. Como é que o PT pretende lidar com essa aparente dificuldade que está surgindo agora para os partidos do campo da esquerda, dessa disputa, melhor dizendo, entre os partidos do campo da esquerda? Olha, nós estamos aliados ao PSOL em algumas cidades, né? Nós estamos juntos do PSOL em Belém, estamos juntos em Florianópolis, estaríamos juntos no Rio de Janeiro se o Freixo mantivesse a candidatura. Infelizmente o PDT se recusou a apoiar o Freixo, inviabilizando uma frente ampla de esquerda, mas nós estamos com a candidatura da Benedita, que está em terceiro lugar. Não sabemos se o prefeito Crivella, que tem o apoio do Bolsonaro, sequer vai se manter candidato, em virtude do julgamento do TRE, que pode inviabilizar a sua candidatura. Em São Paulo, nosso candidato não é conhecido, né? O Boulos foi candidato a presidente e, portanto, está com uma pequena vantagem, mas quem lidera as pesquisas, segundo o Datafolha de hoje, é o Russomano. Então nós vamos ver a evolução depois de começar o horário eleitoral gratuito. Eu lembro a você que em 2012 eu larguei com 3% de intenção de voto e ganhei as eleições do José Serra, que era candidato a presidente da República, que tinha ganhado em São Paulo em 2010 a eleição presidencial. Então é muito difícil você fazer uma avaliação antes do início do horário eleitoral. O horário eleitoral é quando as pessoas se apresentam, sobretudo quem não teve ainda o seu nome exposto, né? Eu acho que o Nilmário é uma pessoa excepcional, é um companheiro que eu reputo uma das pessoas de alta respeitabilidade no país, inclusive pelos adversários dele, e que vai fazer uma bela campanha, lembrando o que o PT fez por Belo Horizonte. O PT governou Belo Horizonte e mudou Belo Horizonte, né? As boas ações do PT estão na memória ainda da população, e eu acredito que só de lembrar o que o PT fez e colocar as propostas para aquilo que fará, né, em caso de vitória, eu acho que vai dar um fôlego extraordinário para o Nilmário. Eu repito, uma pessoa de alta respeitabilidade.
Haddad, vamos falar de educação. Ontem o governo de Minas, em uma coletiva, divulgou, né, as normas para a volta às aulas de forma gradual aqui no estado. A gente tem o plano Minas Consciente, que foi montado pelo governo do estado, seguido por algumas cidades, nem todos os municípios adotaram. E Belo Horizonte, prefeito Alexandre Calil, inclusive hoje, foi publicado no Diário Oficial do município um decreto que recolhe os alvarás de todas as escolas, enfim, as redes de ensino. E aí eu pergunto para o senhor, por um outro lado também a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, que criticou todo esse fechamento das escolas e defende a reabertura, alegando que o país não precisa mais seguir esse isolamento, principalmente do lado da educação. Eu pergunto para o senhor, como é que o senhor analisa a postura do presidente Jair Bolsonaro, também do governo de Minas e agora do prefeito Alexandre Calil? Olha, eu reputo a conduta do Bolsonaro talvez a pior gestão, uma das piores do mundo, isso segundo todos os especialistas consultados. Quer dizer, uma crise que poderia ter levado 60 a 90 dias se arrasta por 180 dias sem luz no fim do túnel. Quer dizer, os países que levaram a sério a pandemia e tomaram medidas drásticas saíram da crise com as suas economias muito mais robustas do que o Brasil está hoje. O Brasil está sem horizonte. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 90 dias. Nós podemos estar condenados a uma segunda onda de isolamento em função da irresponsabilidade do governo federal. Pior do que isso, o Ministério da Educação hoje, o quarto ministro da Educação do Bolsonaro declarou que não é com ele o problema da pandemia, que é um problema de governadores e prefeitos, se recusando a assumir não apenas a liderança do processo, mas a coordenação do processo, por meio de protocolos para que as crianças estejam salvaguardadas, para que as famílias sintam segurança na condução de assuntos públicos, da importância da educação. Você tem um ministro da Educação que simplesmente se recusa a participar da coordenação dos esforços contra a pandemia e a favor da saúde pública envolvendo crianças e adolescentes, ou seja, segue a conduta do chefe que se omitiu esse tempo todo e que criou uma situação em que o Brasil vai para a casa dos 150 mil mortos oficialmente, fora as subnotificações. Nós podemos estar falando de 200 mil brasileiros que se foram em função da irresponsabilidade do governo federal. Então eu vejo com muita tristeza a falta de coordenação nacional em torno desse assunto, essa briga desnecessária que o Bolsonaro promove com governadores e prefeitos. Acho que o Zema foi muito omisso também, querendo agradar o Bolsonaro. Não ganhou nada para Minas Gerais. Minas Gerais não ganhou nada com isso. E o Zema, que não tem nenhuma experiência administrativa, acabou fazendo coro com o Bolsonaro. Ruim para o país ser governado por pessoas que não são do ramo, né? E que conduziram tão mal a crise, né? Eu acho que na prefeitura de Belo Horizonte, pela pouca notícia que eu tive, a condução foi mais firme, né? E eu vejo que faltou firmeza da parte do país em relação à pandemia. Eu repito, uma coisa muito importante, a firmeza na condução da crise teria nos tirado da pandemia em 60 ou 90 dias. Nós estamos há 180 dias nessa crise, sem um horizonte seguro pela frente. A gente está conversando com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, candidato à presidência em 2018 pelo PT, Fernando Haddad. Ministro, eu queria falar um pouquinho agora de 2022. A gente destacava no começo da sua entrevista o fato de 2016 ter sido um ano dramático, uma eleição dramática para o PT. 2018 o senhor disputou o segundo turno com o hoje presidente Jair Bolsonaro, acabou saindo derrotado da eleição. E aí eu pergunto, neste ano de 2020, o que esse ano significa para o PT e pode significar se a gente pensar em 2022 numa eventual candidatura sua à presidência da República? Olha, eu não acredito no impacto de 2020 sobre 2022. Eu acredito que, obviamente, tem algumas cidades
que tem uma projeção mais nacional, o quadro. São Paulo é um pouco isso, mas não são. As eleições municipais não dialogam com a eleição dos 2 anos seguintes, entendeu? Ela é muito mais o retrato do que está acontecendo hoje, da avaliação que a população está fazendo dos prefeitos que estão no cargo e dos candidatos apoiados pelos governadores e pelo presidente da República. É muito mais isso do que propriamente uma prévia do que vai acontecer em 2022. Essa é a minha opinião, e eu estou falando como cientista político que há 30 anos acompanha esses resultados eleitorais. Agora, obviamente que é sempre uma oportunidade de projetar novos nomes. Pode acontecer, mas não é o que está pintando. Não está pintando grandes novidades no cenário nacional a partir dos candidatos pré-lançados até o presente momento. Mas eu queria entender, desculpa por interrompê-lo, ministro, mas eu queria entender uma lógica, então. O senhor disse que 2020 não necessariamente dialoga com 2022, mas nós temos visto alguns dos candidatos do PT defendendo que esse é o momento, inclusive, da eleição para derrotar o bolsonarismo. Como é que uma coisa não dialoga com a outra, então? Não, uma coisa é você fazer oposição aos candidatos do Bolsonaro, os candidatos que forem ser apoiados pelo Bolsonaro. Então você, obviamente, você vai dialogar com o contexto nacional. Nós somos oposição ao Bolsonaro e temos que explicar por que somos oposição ao Bolsonaro. Então nós temos que aproveitar a eleição para pedagogicamente dizer o que nós faríamos de diferente em relação ao que está acontecendo no país, tanto no plano nacional quanto no plano local. O que eu estou dizendo é que o resultado da eleição de 2020, uma coisa é o processo eleitoral, tem que ser aproveitado para politizar, no bom sentido da palavra, no sentido de conscientizar a população sobre o que está acontecendo no país. A outra coisa é dizer que o resultado vai impactar as eleições de 2022. Eu não vejo que os nomes pré-lançados dialoguem com o cenário político de 2022 nesse momento, em nenhuma das capitais de maior projeção nacional. Eu não vejo isso. Agora, em 2022, eu acho que o PT vai estar competitivo como é competitivo desde 89. O PT ficou em primeiro ou em segundo lugar em 8 eleições. Ganhou 4 e ficou em segundo lugar em 4. Então é um partido que tem um legado extraordinário. Hoje, para você ter uma ideia, o presidente Lula vai estar falando na ONU sobre o legado dele na área da educação, que eu tive a honra de conduzir durante quase 8 anos. Então, veja que as marcas do governo Lula na educação ganharam projeção internacional até hoje. A expansão das universidades, do ensino técnico, a melhoria da qualidade do ensino fundamental, a expansão da matrícula em creche, pré-escola, tudo isso é motivo de discussão em fóruns internacionais. Eu vou fazer parte hoje de um webinar virtual com a presença dele e com ministros da educação de 7 países que querem conhecer a experiência brasileira. Veja que eu deixei o Ministério da Educação há 8 anos e até hoje o nosso trabalho chama a atenção pela qualidade do que foi feito em termos de acesso, sobretudo da classe trabalhadora, aos níveis mais elevados da educação nacional. Então não é pouca coisa o legado do presidente Lula, e nós vamos defender esse legado também em 2022. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É um ping-pong, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui. Tá combinado, ministro? Claro. Você PT, é mais sucinto que eu puder. Para começar, então, PT nas eleições 2020. Se recupera de 2016, mas tem um longo percurso pela frente. Prioridade do partido para o pleito deste ano. Plano Nacional de Reconstrução, sobretudo geração de emprego e educação. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU em apenas uma palavra. Vergonha. As cidades pós-pandemia. Um quadro muito desolador.
vai ter que ter muita liderança para a gente recolocar o país no trilho do desenvolvimento. A economia pós-pandemia. Vai inspirar muitos cuidados e nós não estamos preparados, com o Guedes, nós não estamos preparados para enfrentar. Fernando Haddad, candidato à presidência da República em 2022, sim ou não? É muito cedo para dizer. O meu candidato, volto a repetir, é o Lula. Era em 18, continua sendo em 22. Ex-ministro da Educação, também ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada pela participação do senhor. Um grande abraço para vocês. Nós é que agradecemos.